José era um jovem que vivia com seu pai Jacó e seus muitos irmãos. Ele era o filho favorito de seu pai, e Jacó deu a José uma linda túnica colorida como presente. José adorava aquela túnica e usava com orgulho. No entanto, seus irmãos ficaram com inveja e começaram a não gostar dele. Além disso, José tinha sonhos especiais. Ele sonhava com coisas incríveis que pareciam mostrar que um dia ele seria muito importante. Em um de seus sonhos, ele e seus irmãos estavam colhendo trigo, e os feixes de trigo dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. Ele contou esse sonho aos irmãos, mas isso os deixou ainda mais zangados. "Você acha que vai ser nosso chefe? Que vamos nos curvar diante de você?" perguntavam os irmãos, cheios de raiva. Eles achavam que José estava querendo se sentir melhor que eles. Com o tempo, o ciúme deles só aumentava. Mesmo com seus irmãos o tratando mal, José continuava confiando em Deus. Ele não sabia, mas Deus tinha um plano muito especial para sua vida. Esse plano, porém, passaria por momentos difíceis, e José teria que ser muito forte. Um dia, José foi enviado por seu pai para ver como estavam seus irmãos, que cuidavam dos rebanhos em um campo distante. Quando seus irmãos o viram se aproximando, eles começaram a conversar sobre como se livrar dele. Eles estavam muito zangados e não gostavam de José. Primeiro, os irmãos pensaram em fazer algo muito malvado, mas um dos irmãos, chamado Ruben, sugeriu que não machucassem José. Então, em vez disso, jogaram-no em um poço vazio. José ficou preso ali, sem saber o que os irmãos fariam em seguida. Enquanto estavam decidindo o que fazer, um grupo de mercadores passou por perto. Os irmãos tiveram uma ideia: vamos vender José como escravo. E foi exatamente isso que fizeram. Eles venderam José para os mercadores que estavam indo para o Egito. Os mercadores levaram José embora, e ele foi forçado a deixar sua família. Para esconder o que fizeram, os irmãos pegaram a linda túnica colorida de José, sujaram-na com sangue de um animal e a levaram de volta para o pai, Jacó. Quando Jacó viu a túnica ensanguentada, pensou que José tinha sido atacado por um animal feroz. Ele ficou muito triste, pensando que seu filho favorito havia morrido. Enquanto isso, José chegou ao Egito, um país muito distante. Lá ele foi vendido como escravo a um homem importante chamado Potifar. Mesmo estando longe de casa e passando por momentos difíceis, José não deixou de confiar em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo em uma terra estranha. José trabalhou fielmente para Potifar e, com o tempo, Potifar viu que José era honesto e trabalhador. Por causa disso, ele colocou José como responsável por toda a sua casa e tudo o que tinha. José fez um ótimo trabalho e as coisas iam bem. No entanto, algo inesperado aconteceu. A esposa de Potifar contou uma mentira sobre José e Potifar acreditou nela. Como resultado, José foi preso injustamente, mesmo sem ter feito nada de errado. Mais uma vez, ele se viu em uma situação muito difícil. Mas José ainda confiava em Deus e sabia que ele estava cuidando de tudo. Mesmo na prisão, José se manteve fiel a Deus. Ele fez amizade com os outros prisioneiros e até interpretou sonhos para alguns deles. Um desses prisioneiros era o copeiro do faraó, o rei do Egito, e José interpretou corretamente o sonho do copeiro, dizendo que ele seria libertado em breve. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele quando voltasse ao palácio. O tempo passou e José continuava preso. Ele esperava que o copeiro se lembrasse dele, mas isso não aconteceu logo. Até que um dia, o faraó, o rei do Egito, teve um sonho estranho e ninguém conseguia explicá-lo. Foi então que o copeiro lembrou de José e contou ao faraó sobre ele. O faraó chamou José da prisão e lhe contou seu sonho. No sonho, o faraó via 7 vacas gordas e saudáveis, seguidas por 7 vacas magras que devoravam as vacas gordas. O faraó também sonhou com espigas de trigo cheias e boas, sendo engolidas por espigas secas e finas. Com a ajuda de Deus, José explicou o sonho ao faraó. Ele disse que o Egito passaria por 7 anos de fartura, onde haveria muita comida, seguidos por 7 anos de fome, onde a comida seria escassa. José sugeriu que o faraó armazenasse comida durante os anos de fartura, para que o povo do Egito tivesse o que comer nos anos de fome. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e com sua habilidade de interpretar sonhos. Então ele nomeou José como o segundo homem mais importante do Egito, logo abaixo do faraó. José ficou encarregado de cuidar de toda a terra e garantir que o Egito estivesse preparado para os anos de fome que viriam. Os anos de fartura passaram e agora o Egito estava no meio dos 7 anos de fome.
A fome não estava acontecendo apenas no Egito, mas em muitos outros lugares também, incluindo a terra onde viviam os irmãos de José. Jacó, o pai de José, soube que no Egito havia comida e mandou seus filhos para lá, para comprar mantimentos. Os irmãos de José viajaram até o Egito, sem saber que José, o irmão que eles haviam vendido como escravo, agora era um homem muito importante naquele país. Quando os irmãos chegaram ao Egito, eles foram levados até José. Eles não o reconheceram, porque José estava vestido como um governante egípcio. Mas José reconheceu seus irmãos imediatamente. Ele sentiu muitas emoções ao vê-los, mas não disse nada sobre sua verdadeira identidade. José decidiu testar seus irmãos para ver se eles tinham mudado. Ele falou com eles de maneira firme e perguntou sobre suas famílias. Os irmãos contaram que seu pai estava vivo e que tinha um irmão mais novo, chamado Benjamim, que havia ficado em casa. José queria saber se eles estavam arrependidos pelo que fizeram com ele, então pediu que trouxessem Benjamim para o Egito. Os irmãos ficaram assustados, mas sabiam que precisavam obedecer. Eles voltaram para casa e contaram a Jacó o que havia acontecido. Jacó ficou preocupado em mandar Benjamim, mas no final concordou. Quando os irmãos voltaram ao Egito com Benjamim, José os recebeu de novo, mas ainda não revelou sua identidade. Ele preparou um banquete para eles e, em segredo, colocou um copo de prata na sacola de Benjamim. Depois que eles saíram, José mandou seus guardas atrás dos irmãos, acusando-os de roubo por causa do copo. Os irmãos ficaram desesperados, especialmente Judá, que prometeu a seu pai proteger Benjamim. Eles não sabiam o que fazer. Vendo que seus irmãos estavam verdadeiramente arrependidos e preocupados com Benjamim, José não conseguiu mais esconder quem ele era. Ele começou a chorar e disse a seus irmãos: "Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam como escravo." Os irmãos ficaram assustados e com medo, pensando que José iria se vingar deles. Mas José os tranquilizou. Ele disse: "Não tenham medo. O que vocês fizeram foi errado, mas Deus transformou tudo em algo bom. Ele me trouxe ao Egito para salvar muitas vidas durante essa fome." José abraçou seus irmãos e os perdoou. Ele sabia que Deus tinha um plano maior para sua vida. José mostrou que o perdão é mais poderoso do que a vingança. Ele convidou seus irmãos a trazerem seu pai Jacó e toda a família para viver no Egito, onde teriam comida e uma nova vida. Seus irmãos ficaram muito agradecidos por sua bondade. Assim, toda a família de José veio para o Egito e se reuniu novamente. José cuidou de todos com amor e mostrou que, mesmo em momentos difíceis, Deus pode transformar coisas ruins em bênçãos. O perdão de José ensina que devemos perdoar, assim como Deus nos perdoa. Essa história do perdão de José pelos seus irmãos foi incrível, você não acha? Se você gostou, já deixa o seu like e nos conta nos comentários aqui abaixo o que você mais gostou nessa história. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita e já se inscreve agora. E não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Até a próxima!